tudo bom? Como é que vocês estão? Né? Hoje eu resolvi gravar sem o chapéu, né, para mostrar um pouco aqui da minha cabeleira, certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre este livro aqui, que eu terminei a leitura recente, né, que é o livro 1789, do Pedro Doria, certo? Ele é um livro que ele diz logo na capa: a história de Tiradentes e dos contrabandistas, assassinos e poetas que lutaram pela independência do Brasil, né? A questão aí um pouco polêmica é a questão do lutar, né? Porque a gente sabe que efetivamente não houve luta, né? Houve uma conspiração, né? É uma conspiração que realmente aconteceu, né? Teve um processo, uma devassa, né, com relação a esses inconfidentes, né? E o livro, né, em si, ele vai discutir, né, essa conspiração que é a Inconfidência Mineira, né? Ele vai traçar um perfil biográfico, né, de cada um dos componentes dessa conjuração. Então ele traça um perfil biográfico com pormenores de cada componente, de cada membro dessa conspiração, né? Essa minha edição aqui é a segunda edição. A primeira eu acho a capa mais bonita, mas já estou começando a apreciar a capa aqui da segunda edição da HarperCollins, né? A primeira edição desse livro foi pela editora Nova Fronteira, a segunda, né, é pela HarperCollins, certo? Então, ela vai traçar um perfil biográfico de cada um dos envolvidos, né? Traça um perfil, né, do Tiradentes, né? Do Tiradentes, que foi chamado pelos seus companheiros de República, pelos seus companheiros foi chamado de Liberdade, né? Tratado como um louco, né? Justamente por ele ser o mais falastrão de todos os inconfidentes. Inclusive, ao que parece, o papel dele, né, na conspiração era essa, né? Era conversar, articular, tentar trazer pessoas, né, para o chamado levante. Ele faz aquela discussão, né, que a gente conhece, a discussão sobre a imagem do Tiradentes, né? Ele diz, né, que o Tiradentes seria retratado como feio, né, e grisalho, né? A gente tem uma representação de Tiradentes como alferes, né, da Guarda Nacional, mas é uma representação de um jovem, né? Mas, segundo os depoimentos da devassa, Tiradentes seria grisalho, certo? E, além de ser retratado como feio, né, a questão do bigode aqui ele coloca do livro, porque era um padrão dos dragões da independência, né? Mas talvez ele nem tivesse bigode, né? Mas uma coisa é certa, né? Provavelmente o Tiradentes barbudo, que a gente vê naquele quadro de Pedro Américo, ele não existiu, né? Inclusive, né, enquanto eu li o livro, eu pesquisei, né, quando se ia para a forca, né, a coroa portuguesa ela retirava a barba e até raspava o cabelo. Então, ele não teria morrido, né, barbado, né, com aquelas madeixas parecendo com um Cristo, né? Enfim, é um personagem que é muito bem, né, descrito aqui na obra 1789, certo? E é um personagem assim que é bastante interessante. Eu vou falar dele um pouquinho mais na frente, porque eu vou agora me ater aos poetas, né? Existiam pelo menos 3 poetas na conspiração, né? Tomás Antônio Gonzaga, né? Que o Tomás Antônio Gonzaga ele era o ouvidor da comarca de Vila Rica, né? Ele era a segunda pessoa abaixo do governador, né? Esse Tomás Antônio Gonzaga, a gente conhece ele na história pela sua obra poética, né? Principalmente pelo livro Marília de Disseu, né? O livro Marília de Disseu, que ele, né, se coloca como um pastor
né, apaixonado pela Marília, né. Essa Marília, ela ora é loura, ora ela é morena, né. Pedro Doria coloca aqui no livro, né, que provavelmente existiram, né, duas Marílias, né. Existiu a Marília loura, que seria a Anselma, e existiu a Marília morena, que seria a Maria, né, a Maria Doroteia, né, que era filha de um fazendeiro, bem mais rico até que o próprio Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, quando foi preso, né, só foi encontrado entre seus bens roupas e livros, né, não foi apesar de ser um magistrado e estar em um contexto de grande corrupção na época, né, ele provavelmente ele não enriqueceu, não que ele não praticasse corrupção, né, porque é apontado, né, que ele fazia decisões para favorecer seus amigos, como ele favoreceu, né, o Alvarenga Peixoto, né, que é um outro poeta, certo? Um ponto interessante do Tomás Antônio Gonzaga é que ele foi o que, vamos dizer assim, ficou mais calado durante o processo. Todo o processo ele se calou, então ele foi o que menos falou, e talvez por isso ele tenha tido, vamos dizer assim, a pena mais branda entre os inconfidentes. Mas ele tinha muito a falar e tinha muita coisa, né, que poderia ser dita contra ele, né? Por quê? Porque ele hoje é conhecido como o autor das cartas chilenas. O que eram as cartas chilenas, Heriberto? As cartas chilenas eram poemas satíricos, né? E eram poemas em que, né, o personagem Critilo escrevia para o amigo Doroteu. Esse amigo Doroteu provavelmente o Cláudio Manuel da Costa, né? Critilo é Gonzaga e o Doroteu, Cláudio Manuel da Costa, e, né, eles criticavam o governo de Santiago no Chile, por isso que o livro seria Cartas Chilenas. Só que as coisas que se tratavam nas cartas não eram coisas que estavam acontecendo no Chile, mas sim que estavam acontecendo na capitania de Minas Gerais, em Vila Rica, né? Então, nessas cartas, ele criticava o governador chileno, né, chamado Fanfarrão Minésio, que seria, né, o governador Luiz da Cunha Pacheco de Menezes, né? Cunha Menezes, o governador, seria o Fanfarrão Minésio, né? Então, eram cartas manuscritas que se distribuíam pela capitania, né? E se a autoria dessas cartas chilenas elas tivessem sido descobertas no tempo, com certeza a pena de Gonzaga não teria sido tão suave, né? Não teria sido tão suave, né? Mas vocês vejam que a autoria das cartas chilenas ela só foi elucidada já na segunda metade do século XIX, se eu não me engano, né? Achou-se um manuscrito completo com todas as cartas chilenas, em que tinha lá uma dedicatória, né? E cujo autor era Tomás Antônio Gonzaga, né? Essas cartas chilenas de Tomás Antônio Gonzaga, é interessante que elas teriam tido inspiração nas cartas aos persas, né, do Barão Montesquieu, né? As cartas aos persas é uma obra, né, em que dois persas na França começam a criticar o governo, a instituição francesa, né? Eram cartas aos persas, mas falando sobre a crítica ao governo francês, à monarquia francesa, né? Então, mais ou menos a mesma ideia Gonzaga tomou aqui para criticar o seu, né, inimigo, o fanfarrão Minésio, né? Gonzaga, né, estudou em Coimbra, né, juntamente com Alvarenga Peixoto, que era também um poeta. Não era um poeta da altura nem de Cláudio Manuel das Costas, nem na altura de Gonzaga, né? Era o menor dos três, né, da tríade de poetas,
né? E eles, né, formavam, vamos dizer assim, uma certa promiscuidade do poder. Por que a promiscuidade do poder? Porque Cláudio Manuel da Costa era o advogado da maioria dos contratadores e fazendeiros da região de Minas, certo? Gonzaga era o juiz. Alvarenga, amigo de Gonzaga, tinha também sentenças, né, a pagar para resolver. Alvarenga tinha sido juiz e tinha comprado uma fazenda que deveria ter ido a leilão, né, mas aí ele comprou em nome do sogro. Isso foi questionado quando Gonzaga tomou posse, né, na cadeira de juiz, né, ele deu ganho de causa para Alvarenga. Então, eram amigos, compadres, né, que tinham essa promiscuidade, né, de poder, né. E a gente também vai ter, certo, outros personagens interessantes, que são o grupo, né, dos estudantes. A gente tem eu chamo grupo dos estudantes, né, mas aí quando ele participou da Inconfidência Mineira, ele não era mais estudante, que era o José Álvares Maciel. Quem era o José Álvares Maciel? Ele era um químico, né, um engenheiro, na verdade, não químico, né. Esse José Álvares Maciel, ele estudou em Coimbra e ele teria feito o Pacto dos 12, né, um grupo de 12 estudantes de Coimbra, né, entre, pelo menos conhecidos, são dois do Rio de Janeiro, né, que os do Rio de Janeiro eram o José Joaquim da Maia e o José Mariano Leal da Câmara, né, alguns de Minas Gerais, como o José Pereira Ribeiro, o Diogo de Vasconcelos, o Francisco Melo Franco, né, o José Álvares Maciel, né, esse que foi um dos inconfidentes e que foi preso, né, e nesse grupo de 12 estudantes teria pelo menos um paulista, que seria o José Bonifácio de Andrada e Silva, certo? O José Bonifácio de Andrada e Silva. Esses 12 estudantes teriam feito um pacto, o pacto dos 12, de que eles não descansariam enquanto não vissem o Brasil liberto, né, de Portugal, né. Qual a importância desses estudantes? Bom, a importância deles é muito grande. O Joaquim da Maia, né, ele foi estudar medicina em Montpellier, na França, né, e ele, através da credencial de um professor deles, da Universidade de Coimbra, que era o professor Dominico Vandelli, né, que era um iluminista, muito bem ilustrado e tal, ele teria conseguido, né, a autorização, vamos dizer assim, teria conseguido credenciais para conversar com Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, né, foi um dos autores da Declaração de Independência dos Estados Unidos e na época era embaixador na França, certo? Então o Joaquim da Maia começa a trocar cartas com Thomas Jefferson, né? Ele descreve aqui alguns pequenos trechos de cartas aqui no livro, certo? E o Joaquim da Maia depois consegue ainda 2 encontros com o Jefferson, né? E fala abertamente de uma sublevação, de uma independência, né? Jefferson depois, né, no relatório que ele escreve para o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele fala do que foi o teor da conversa, e isso está tudo documentado, né? Pedro Doria traz aqui no 1789, né? E algo muito interessante, né, que ele traz aqui também, é sobre a possível origem de um livro, né? Que livro é, Heriberto? Um livro que foi pego quando Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro. Tiradentes, ele estava com um livrozinho pequeno em francês que tinha, entre outras coisas, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Constituição da Virgínia,
tinham vários documentos, né, dos Estados Unidos, né? Entre eles a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? Então Tiradentes ele andava com esse livro, né? Quando ele foi pego com esse livro, perguntaram, né, a ele de quem era esse livro. Ele disse que tinha conseguido o livro com o José Álvares Maciel. José Álvares Maciel, que fazia parte do grupo dos 12, do grupo do Pacto dos 12, né? José Álvares Maciel, quando deu seu depoimento na devassa, ele disse, né, que teria conseguido esse livro na Inglaterra, porque ele morou um período na Inglaterra, né, viu a questão do início da industrialização na Inglaterra, né, durante o início, vamos dizer assim, primórdio da Revolução Industrial, né? Só que é muito improvável que ele tenha conseguido um livro em francês no interior da Inglaterra, né? Então Pedro Doria aqui aponta que provavelmente esse livro, né, veio, né, através do José Joaquim da Maia. Provavelmente, né, o José Joaquim da Maia talvez teria ganhado esse livro, né, do embaixador dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, né, que inclusive Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, gente. Então esse pessoal aqui, né, eles quando falaram em revolução, né, eles conversaram, né, com, pelo menos, né, uma pessoa, né, que esteve totalmente envolvido com a libertação das 13 colônias, né, americanas, né, com a libertação das 13 colônias americanas. Então, essa questão do livro é muito interessante, né, e dessa ligação com Jefferson, né? José Álvares Maciel, né, que era o dono do livro, né, era maçom. Então a gente também tem, né, um intrincado aí de saber, né, a questão de o quanto a maçonaria estava envolvida, né, na chamada Inconfidência Mineira, né? A gente não tem como saber. Outro personagem aqui da Inconfidência, né, que ele relata vários e vários, certo? Que eu achei bastante interessante, apesar de ser um personagem que praticamente não se tem nada sobre ele, mas que eu achei interessante, foi o cônego Luiz Vieira, né? Existia um grupo dos padres entre os Inconfidentes, né? Existia o padre Rolim, o padre Toledo, mas o cônego Luiz Vieira, ele era professor de filosofia, né, do seminário em Mariana, em Minas Gerais, né? E foi confiscada a sua biblioteca de mais de 270 livros. A biblioteca do cônego Vieira da Silva era a segunda maior biblioteca do Brasil Colônia, certo? Segunda maior biblioteca do Brasil Colônia. A primeira era a do bispo. A do bispo tinha cerca de 412 livros, né? Já a do cônego Vieira era 270 livros, mais da metade em latim, 90 em francês, né, uns 30 em português, mais ou menos uns 30 em português, alguns em italiano, 6 em italiano, alguns em espanhol, 24 em inglês, né? E esses 270 livros, eles davam em torno de 800 volumes, porque Pedro Doria ele coloca que o livro, na época, um livro era feito em mais de um volume, na maioria das vezes, certo? Enfim, aí ele faz uma comparação com bibliotecas, né, de pessoas mundo afora. Então, Thomas Jefferson, né, o embaixador que chegou a ser presidente dos Estados Unidos e que o Joaquim da Maia teria conversado, tinha uma biblioteca, ao falecer, de 6.814 volumes. A do cônego Vieira da Silva era de 800 volumes. Né? A do Adam Smith, que escreveu A Riqueza das Nações, que possivelmente foi traduzida pelo Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, um dos Inconfidentes, teria traduzido A Riqueza das Nações. Parece que essa tradução também está perdida, né? Não se achou, né? Então, Adam Smith teria cerca de 3.000 e poucos volumes, certo? Voltaire, né, teria também 6.800 e poucos volumes, né? Então, é um traço interessante, né, que Pedro Doria traz, e é algo assim que é fantástico, porque
traz o livro como subversivo, né? O livro como capaz de fazer revoluções, né? Por quê? Porque o livro ele traz as ideias, e as ideias elas causam as revoluções, né? Outro ponto importante que eu achei nesse livro é que um dos livros que mais influenciou os Inconfidentes não era um livro proibido, né? Não era um livro proibido, era o livro História de Portugal Restaurado, né? De autoria do Conde da Ericeira, que era avô do Fanfarrão Minésio, que era avô do Luís de Pacheco da Cunha Menezes. Luís da Cunha Pacheco Menezes, desculpem. Né? Então, o Conde da Ericeira, né, o avô do Fanfarrão Minésio, em cartas chilenas, o governador de Minas Gerais, né, era o autor do livro História do Portugal Restaurado. Então, os Inconfidentes eles tinham nesse livro uma fórmula de fazer a revolução. Por quê? Porque Portugal tinha feito, né, dos anos 1580 a 1640, Portugal pertenceu à Espanha. Quando chegou o ano de 1640, o que os portugueses fizeram? Eles se sublevaram, né? Foram, né, ao palácio do secretário do governo, mataram o secretário e aclamaram Dom João IV, né, o Duque de Bragança. Né? Aclamaram o Duque de Bragança como Dom João IV. Né? Então, esse livro, História do Portugal Restaurado, do Conde da Ericeira, era o que mais mexia, né, com a cabeça dos Inconfidentes. Né? E consta-se que Tiradentes falava partes desse livro, né, como uma fórmula de como eles iriam fazer a revolução. Né? E esse livro traça perfil também do Visconde Barbacena, fala da possível participação do Visconde Barbacena no Levante, né, que ele também teria sido aliciado por Tomás Antônio Gonzaga para tomar a frente, né, do movimento. Né. Ao final ele traz as sentenças, né, traz as sentenças de cada um dos Inconfidentes. Né. Então Tiradentes a gente sabe pela história que foi o que teve a sentença mais cruel, né, provavelmente porque ele teria falado demais. Né. Do terceiro depoimento, se eu não me engano, ele se assume como líder e como réu confesso, e daí depois não se cala mais, diz que queria fazer, que ia fazer. Né. Outra questão interessante também, né, é que o seguinte, esses homens eles não iriam fazer a revolução somente em Minas Gerais. Né. Minas Gerais ela fica dentro do Brasil, no interior do Brasil. Eles iam precisar de uma saída para o mar. Então aqui Pedro Doria ele traça algumas relações, né, que indicam possivelmente participação, né, de cariocas. Né. O próprio José Joaquim da Maia, né, o estudante que conversou com Thomas Jefferson, ele era carioca. E ele foi conversar com Thomas Jefferson, né, dizendo que representava comerciantes cariocas que queriam fazer uma revolução na América Portuguesa. Então, a Inconfidência Mineira, né, ela não seria feita, né, somente em Minas. Né? Provavelmente envolveria Minas, São Paulo e o Rio de Janeiro. Né? O filho de Chica da Silva, né, também é colocado aqui como que morava no Rio de Janeiro, é colocado aqui também como um dos contatos de Tiradentes. Então, assim, é uma obra bastante intrigante, bem profunda, né? É uma obra que dá vontade de você, né, ao consumi-la, ao ler, né, dá vontade de você ler mais sobre o assunto, saber mais sobre o assunto, né? É algo assim, uma leitura essencial, né, também para a gente entender um pouco, né, da influência do iluminismo, da influência da independência dos Estados Unidos, né, no contexto aqui do Brasil, nos anos 1700. Né.
É um livro assim que eu recomendo a leitura. É um livro aqui que com certeza eu vou reler, né, e rever essas partes interessantes, né? E essa questão também, né, da questão do livro ser, né, uma forma de se fazer, de se fazer revolução, de como, né, Tiradentes ele andava com um livrinho da Constituição dos Estados Unidos, da Declaração de Independência dos Estados Unidos, e talvez mostrando, olhe, está aqui, olhe, lê isso aqui, todos os homens nascem livres como naturais, né? Então, assim, é algo assim que a gente vai pensando, vai sonhando e vai imaginando, certo? Então, é uma leitura assim que eu recomendo, é uma leitura fascinante para quem quer saber mais de história, né? E também, né, tem vários nomes interessantes aqui para a gente conhecer, né? E, assim, tirar um pouco dessa ignorância da gente com relação à história do Brasil, certo? Então, agradeço quem assistiu o vídeo até aqui, certo? Deem o joinha, certo? Se inscrevam no canal e compartilhem, certo? Muito obrigado. Thank you.